tirei a minha carteira, eu não tive tempo de treino. Não tive tempo para treinar porque eu não tinha carro, ninguém na minha família tinha carro. Eu não sabia dirigir, então eu comecei a autoescola, porque o que me motivou foi que eu já estava chegando naquela fase da adolescência, né, que começa a ter mais independência, e saber dirigir é independência. Né? Você ter a possibilidade de dirigir, ainda que você não tenha um carro, ela é independência. Porque eu lembro que algumas vezes a gente saía, galera, gurizada saía, e um bebia, e aí, tá, tu dirige, deu, pô, mas eu não sei, sabe, eu não sei dirigir. E isso é tão ruim, sabe, você não saber alguma coisa. E como dirigir, que é uma coisa que te permite ir para lá e para cá, ir e vir. Então, essa sensação de não poder ser independente foi o que me motivou a querer ter a minha carteira, mesmo sem perspectiva nenhuma de ter carro. E além da minha família não ter, eu também não tinha grana para comprar um carro. Mas eu tinha para pagar a carteira, e então foi para isso que eu fui fazer. E foi um processo bem difícil, porque como eu nunca tinha pego um carro, o meu tempo de treino foi muito pequeno. Né? Eu fiz ali o número de aulas que eu podia pagar para fazer. Né? E, então, assim, eu fui aprendendo tudo do zero. Mas, assim, para mim foi bem difícil, porque como eu nunca tinha pego um carro, assim, bem difícil, eu experimentava muitas sensações emocionais que tiravam os meus recursos. Eu ficava muito nervoso, o carro morria, e eu não tinha a noção da embreagem. E eu rodei 5 vezes. Né? Não sei se é a primeira vez que eu devo estar falando isso ao vivo, assim, eu rodei 5 vezes para tirar minha carteira. E eu só consegui tirar a carteira na última chance que eu tinha de tirar a carteira. Porque tem aquele prazo, né? Você fica com um prazo podendo fazer as provas. 1 ano. 1 ano. E aí, se termina esse prazo, ele tem que fazer tudo de novo. Né? Então, eu já estava assim pensando, caraca, velho, se eu não fizer a prova agora, ou se eu rodar, eu vou ter que pagar esse trem todo de novo. Né? E onde é que eu vou tirar dinheiro para fazer isso? Né? A primeira vez já tinha sido bem desafiador. Então, assim, o que eu fiz? Aí eu investi mais em treino. Eu comprei outras aulas antes, né, com um instrutor que eu tinha mais o jeito dele ensinar. Eu comprei aulas antes e consegui encaixar a prova logo depois de uma aula. Então, assim, terminou aquela aula, eu já comecei a fazer a prova. Deu muito certo isso. E foi assim que eu passei. Eu passei na minha última oportunidade. E foi a vez que eu estava mais tranquilo para fazer a prova. Né? E aí, Mas sabe por quê? Diga. Porque assim, ó, tu roda a primeira, que nem a maioria delas aqui. Tá? A gente roda a primeira e daí fica com aquela memória gravada, a mais forte, a mais recente, da frustração, da ansiedade, do que não conseguiu. Aí vai para a prova, leva essa sensação. Aí vai para outra prova, leva essa sensação de novo. E daí tudo tu vai confirmando que tu não consegue. Aí na última, como tu diz assim, essa é a minha última chance, é a última vez que eu vou fazer. Daí tu liga o botãozinho do foda-se. Se passar, passei. Daí tu muda a emoção, tu muda a emoção da hora da prova. Eu sei, se der, se colar, colou, daí passa. E foi bem, é tudo uma questão de se conhecer. Essa fase mesmo. Naquela época eu não tinha autoconhecimento nenhum, né? Eu acredito que eu devia ter, sei lá, uns bem 18 ou 19 anos ali, foi bem... E eu não experimentava nada, não tinha nada de autoconhecimento. Então, a cada prova que eu ia, né, cada cena minha dentro do carro, vinha uma voz dentro da minha cabeça, assim, me dizendo o que eu fiz errado na anterior. Porque até você fazer a primeira vez, né, você não tem uma experiência nem boa, nem positiva, nem negativa em relação ao resultado. Né? Porque é a primeira vez. Aí você traz as crenças lá. Então, eu fui a primeira vez pensando assim, cara, eu sempre cometo uma atrapalhada. Né? As minhas crenças na primeira vez que eu fui fazer a prova. Eu sempre cometo uma atrapalhada. Ou, tipo assim, as coisas para mim não costumam dar certo de primeira. Eu já fui para a prova pensando isso. Ai. Deu ruim e ratei. A primeira vez que eu rodei, se eu não me engano, eu rodei porque eu avancei o carro, mas assim, o cara estava bem longe, né? Eu falei, não, o cara estava longe. E aí eu vi o instrutor falar e freou. Porque ele disse que não estava longe. Para mim, o cara estava longe. Ninguém me tira que o cara estava longe. Mas enfim, aí eu rodei total já. E aí quando você vai para a segunda, você já leva uma experiência. Né? E é uma coisa que naquela época eu tinha muita vergonha de dizer que eu tinha rodado na prova. E eu tinha contado, né? Vou fazer mega empolgado, vou fazer a prova. Todo mundo ali da minha volta já sabia que eu ia fazer a prova.
Então, tipo, todo mundo aí, pegou a carteira e eu, aquela coisa de dizer que eu rodei, sabe? E aquela sensação ruim do fracasso, assim, né? É o fracasso, era um fracasso, tipo, a sensação ruim do fracasso, de ter que falar. Porque quando você fracassa e ninguém sabe, é ruim, mas tá bom. O problema é as pessoas saberem, né? Esse é o problema. Ou seja, com o autoconhecimento eu descobri uma coisa, a gente não tem medo de fracassar. O ser humano não tem medo de dar errado. O ser humano tem medo do quê? Que as pessoas saibam que deu errado. Esse é o nosso medo. Que alguém aponte o erro. Exato. As pessoas, a gente tem medo que os outros nos vejam fracassando ou fracassar. Não da gente fracassar. Se eu errar, beleza. Tudo bem. Mas assim, quando alguém vê que eu errei, aí a coisa é diferente, sabe? Então, assim, a primeira vez eu não tinha essa experiência, trouxe essa sensação ruim, né, de fracassar. Marquei a segunda, rodei de novo, aí a partir da terceira eu já não contei para ninguém que ia fazer prova. Aí eu já não falava, ninguém sabia que eu estava saindo para fazer prova. Vou sair para fazer, sei lá, vou no mercado, vou na padaria, e ia fazer a prova. E a última foi bem esse clima, assim, de carregar todos esses aprendizados e falar assim, cara, já deu. É a última vez, se eu passar, beleza, se não passar, tudo bem. Mas o ponto legal foi justamente esse, quando você termina uma aula, eu terminei a aula, e fiz a aula perfeitamente bem, com o instrutor falando assim, cara, foi muito bom. Tu só precisa executar isso lá. Então, assim, eu cheguei para a prova bem. Eu cheguei para a prova quente, né? Eu cheguei para a prova... Confiante. Isso, empoderado, confiante. Então, eu cheguei ali e fiz a minha prova tranquilo. Se eu não tivesse esse tempo, se eu tivesse aquele ato de terminar a prova depois de uma semana e entrar para fazer a prova, talvez eu tivesse rodado de novo. Né? Mas as coisas não foram assim. E depois, né, de tudo isso, hoje um cara prestes a completar 33 anos e com muito mais autoconhecimento, eu entendo a importância da gente fazer o mínimo todos os dias. Né? Isso é treinar. É isso aí. Isso é treinar. Isso é treinar. Qualquer habilidade, qualquer competência que você queira desenvolver, ela carece de treino. E às vezes a gente pensa que a gente precisa dedicar muita energia para fazer isso. Mas a gente pensa que precisa de muita energia porque a gente não entendeu a palavra treinar. A gente confunde o treino com a competição. A competição você precisa de muita energia em pouco tempo. O treino não. O treino você precisa de pouca energia por muito tempo. Isso é treinar. Treinar é desenvolver. Treinar é evoluir. Treinar é processo. A prova é um processo. Momento. Isso. A prova é um momento. A prova é uma situação. Então, para você que está assistindo aqui, né, e a gente está falando muito sobre essa temática, treinar é repetição. Você precisa se colocar à prova dos treinos. E você pode começar da maneira mais fácil possível.